Fala, meu aluno, finalmente chegamos ao último item da nossa prova da UNB de 2017. Não foi uma questão difícil, mas é questão que você precisava apenas de cuidado na hora de resolver. Então acompanha aí comigo o último item da nossa prova do vestibular da UNB. Colocou o seguinte: se todos os elementos da terceira coluna de A são nulos, ou seja, ele está afirmando para a gente, então, que lá na nossa última coluninha, que é a terceira coluna, tudo isso vai estar valendo zero. Se ele fala que é nulo, significa que vale zero. Então, ele fala que, obrigatoriamente, a matriz A tem que ser uma matriz nula. Lembrando que A é um quadrado mágico. Ou seja, a soma em todas as direções tem que dar sempre o mesmo resultado. Quando ele coloca para a gente que tem que ser uma matriz nula, significa que todos os elementos são iguais a zero. Todos os elementos são iguais a zero. Então, a nossa ideia é montar esse quadrado mágico aqui que ele está colocando para a gente. E, a partir desse quadrado mágico, a gente vai completando os nossos elementos aqui. Beleza? Então, finge aqui que vai ficar bonitão. Ó, tá aqui, nossa matriz bonitona. Fechou? E ele falou que, obrigatoriamente, a última coluna, tudo tem que valer zero. Agora, eu vou fazer o seguinte. Dá uma olhadinha aqui para mim, para você pegar esse raciocínio aqui bem bacana. Bem, ele está falando que obrigatoriamente tem que ser uma matriz nula. Então, significa que se eu encontrar um quadrado mágico onde a última coluna é tudo zero e nem todos os elementos valem zero, esse item cai por terra. Ou seja, esse item já falou merda, o item já vai ser errado, tudo bem? Então, nosso objetivo vai ser tentar encontrar uma matriz em que a gente tem algum elemento diferente de zero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou obrigar o elemento da primeira linha, primeira coluna, a ser um x qualquer. Pode ser positivo, pode ser negativo. A minha ideia é que ele não seja zero. Tudo bem? Mas uma coisa a gente sabe desse quadrado mágico. Se a gente fizer a soma da terceira coluna, obrigatoriamente dá zero. Então, por ser um quadrado mágico, significa que em todas as direções a soma tem que totalizar zero. Em todas as direções, tanto nas linhas quanto nas colunas. Agora eu quero que você me ajude olhando somente aí para o nosso slide. Quem seria, então, o elemento que estaria aqui, na primeira linha, segunda coluna? Seria um camarada que mais x mais zero totalizasse em zero. Esse número só pode ser quem? O menos x. Afinal, x menos x dá zero, que mais zero dá zero. Pronto, legal. Então, já encontramos esse camaradinha. Agora, eu farei a mesma coisa, só que agora para a diagonal principal. Perceba que na diagonal principal só falta um número para a gente poder encontrar esse resultado fechando em zero. E são os mesmos, olha. Que número mais x mais zero totalizaremos em zero? Só pode ser o menos x. Afinal, x menos x dá zero, que mais zero dá zero. Vamos agora para a segunda linha. Aqui só pode ser o x também. Afinal, x menos x dá zero, que mais zero dá zero. Então, veja que aqui parece até o momento que está sendo um quadrado mágico. Vamos agora para a coluna. Começando nessa segunda coluna. Bem, menos x com menos x dá menos 2x. Então, significa que esse último camarada só pode ser o 2x. Afinal, ao fazer a soma de menos x com menos x, temos menos 2x, que mais 2x dá zero. Então, a segunda coluna totalizou zero. Vamos agora para a nossa última coluna. Bem, na nossa última coluna temos x mais x, que dá 2x. Então, esse último só pode ser menos 2x. Afinal, x mais x dá 2x, que menos 2x dá zero. Então, veja que todos esses camaradas aqui que eu destacar já bateu.
Diagonal principal, já vimos que deu certo. Primeira linha, segunda linha. E a terceira linha? Bem, menos 2x mais 2x dá zero. Que mais zero? Dá zero. Opa, legal. Então, veja que as linhas também estão dando certo. Vamos para as colunas. Essa daqui, a soma já deu zero. Segunda coluna, menos x com menos x dá menos 2x, que mais 2x dá zero. Também deu certo. E agora, primeira coluna, x mais x dá 2x, que menos 2x dá zero. A última também deu certo. Pedrinho, então significa que para qualquer valor de x, isso daí está dando certo. Bem, perceba que aqui falta só mais um camarada para a gente verificar. Que camarada é esse? A diagonal secundária. Essa soma também tem que fechar em zero. E olha a soma que obtemos aqui. Obtemos o zero com o menos x com o menos 2x. E, obrigatoriamente, isso aqui tem que fechar em zero, que é a nossa ideia quando a gente fala de um quadrado mágico. Ixi, mas tem um problema aqui, porque na hora que a gente vai tentar resolver isso, veja que isso daqui não é válido para qualquer x. Olha o que vai acontecer. Zero aparecendo numa soma não altera em nada. Menos x com menos 2x dá menos 3x. Isso tem que ser igual a zero. Multiplique por menos 1. Eu vou ter, então, 3x igual a zero. O 3 multiplicando eu posso passar dividindo. 0 dividido por qualquer coisa dá zero. Então, perceba que a minha diagonal secundária só vai zerar se o x valer zero. Bem, e se o x vale zero, significa o quê? Que todos os elementos dessa matriz aqui vão valer zero. E se todos os elementos dessa matriz valem zero, significa então que a gente tem uma matriz que a gente chama de nula, que foi o que o item afirmou para a gente. Então, perceba que isso daqui só vai ser um quadrado mágico dessa matriz A que ele colocou para a gente, se essa matriz for uma matriz nula. Então, é exatamente o que o item colocou para a gente. Ele falou que necessariamente A tem que ser uma matriz nula. Por causa disso, esse item está correto. Tudo bem, meu amigo? Beleza isso? Então, esse foi o nosso último item da prova. Veja que não foram itens difíceis. Era só item que você tinha que pensar mais nessas somas e, obviamente, na interpretação do texto que ele trouxe para você. Tranquilo? Então, veja que, de modo geral, não foi uma prova tão impossível. Pelo menos quem acompanha as videoaulas teóricas tinha suporte bacana para poder resolver isso. Além dos itens dos vestibulares anteriores que fizemos, não apareceu logaritmo, não apareceu exponencial, beleza? Mas apareceu uma novidade nessa prova, que foi a cobrança de polinômios, um itemzinho envolvendo aquela ideia do dispositivo prático de Brio-Ruffini. Então, veja que é uma prova que tirou algumas coisas que são muito frequentes e acabou colocando uma que nem é tão frequente assim. Beleza? Geometria plana não foi tão forte aqui nessa prova. Geometria espacial também não foi muito forte. Então, algumas coisas aqui que faltaram, beleza? Mas, infelizmente, a gente tem que estudar o conteúdo. A prova do vestibular da UNB e qualquer outro vestibular é uma loteria. Então, a gente tem coisas que podem cair mais, mas não necessariamente significa que ela vai cair. Tudo bem? Como aconteceu aqui com o logaritmo exponencial nessa prova. Tranquilo, meu amigo? Beleza isso? Então, ficamos por aqui. Lembrando que aqui abaixo você tem o fórum de dúvidas para tirar toda e qualquer dúvida em relação a esses itens. Se a gente perceber que foi um item que gerou muitas dúvidas, a gente grava de novo para deixar isso daqui mais forte e mais limpinho para você. Tranquilo, amigo? Então, muito sucesso para você. Um forte abraço e continue nessa caminhada. Valeu, até mais. Fui, valeu, até mais.